boa noite. No Globo Repórter de hoje, as belezas da Serra da Bocaina, a floresta brasileira que acaba de se tornar patrimônio mundial. Exuberante, pouco conhecida, ela esconde algumas das cachoeiras mais bonitas do país. Para chegar até elas, nossos repórteres atravessam territórios isolados, quase inacessíveis. Quantas descobertas! A onça parda, um dos maiores felinos das Américas, circula por estas matas. Quem é o caçador das montanhas? O homem que tira da terra uma saborosa iguaria, o caviar caipira. A serra ainda preserva a rica arquitetura dos barões do café. Inspira homens e mulheres que transformam barro em valiosas obras de arte. O programa desta noite é uma coprodução com a Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba. Um santuário ecológico no meio das duas maiores selvas de pedra do país. A Serra da Bocaina fica entre as metrópoles de São Paulo e do Rio de Janeiro, 200 quilômetros para cá, 300 para lá. É um oásis de muitas cores e diversidade. Um lugar em que a natureza se revela tanto nos detalhes quanto em grandes surpresas. E esse ecossistema com florestas, cachoeiras, cavernas, praia e mar acaba de se tornar um patrimônio mundial. Vamos em busca de aventura. Deixamos as cidades para trás rumo ao Parque Nacional da Serra da Bocaina. A área de 104 mil hectares, quase o tamanho da cidade do Rio de Janeiro, vai da montanha até o litoral. Além da diversidade de fauna e flora, o parque é o berço de águas cristalinas. Aqui nasce o Rio Paraíba do Sul, que abastece mais de 14 milhões de pessoas em 3 estados do Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mas graças ao relevo extremo e à Mata Atlântica protegida, os calmos rios se transformam em quedas poderosas. A gente não tem noção do número de cachoeiras, né? Cada vez a gente descobre mais uma, né? Tem áreas inacessíveis do parque que a gente não chegou ainda e que com certeza, como ele está na vertente da Serra do Mar, são inúmeras cachoeiras, né? Daí o nome do Parque Bocaina, que são justamente os caminhos da serra por onde a água desce. Nossa expedição vai em busca de algumas dessas maravilhas da natureza. Ó, primeira parada, 1 quilômetro depois da entrada do parque, já tem aqui, ó, Cachoeira Santo Isidro, considerada uma das mais bonitas do Brasil. Vamos ver se é mesmo. A trilha é bem tranquila. Próxima cachoeira é uma descida íngreme, uma escadaria, que requer um pouquinho mais de atenção. A gente está muito perto já da cachoeira, mas o difícil é andar por essas pedras sem ficar olhando para ela. Porque o legal é você chegar bem de frente para a queda d'água e poder admirar isso tudo. São 80 metros de queda d'água, mais alto que um prédio de 26 andares. O lago formado pela cachoeira é um convite para um mergulho, mesmo sofrendo com a temperatura da água. Mas o melhor é relaxar e desfrutar deste lugar maravilhoso. Foi essa energia da natureza que trouxe o casal carioca para cá. Você falou que conhece muitos parques, né? Muitos parques. Pelo que você viu até agora, o que você está achando? Sensacional, lindo. Cachoeira, acabamos de vir agora. É linda a Cachoeira Isidro. Hora de encher a garrafinha de água para encarar o que vem pela frente. Serão 2 dias para cruzar a serra e chegar em outra cachoeira que fica no meio do parque e dizem que é ainda mais bonito.
Fazemos parte da viagem de carro. Mesmo assim, o caminho não é tranquilo. Alguns trechos lembram um rally. Tem lama, muitos buracos e outros obstáculos. A gente tem que fazer uma travessia de um rio, o rio Mambucaba, que é um rio que nasce ainda no estado de São Paulo e só vai desembocar no litoral do Rio de Janeiro. E aqui não tem ponte, não tem opção, não tem atalho, tem que passar por dentro do rio mesmo. Acho que a gente conseguiu, né? Depois de quase 4 horas sacudindo dentro do carro, chegamos ao primeiro ponto de parada. A gente chega um pouco quebrado, viu? Mesmo de carro. Aí nessa casa a gente fica por uma noite, aqui não tem energia elétrica, para a gente continuar a partir de amanhã, aí tudo na caminhada. Oi, não, oi. Dona Palmira nasceu aqui muito antes da criação do parque, que é de 1971. Eu sou velha aqui. É nada. Então a senhora está há 50 anos nessa casa? É, a filha minha vai fazer 51 já. E criou os filhos todos aqui? Tudo aqui. Quando a noite chega, é hora de acender o candeeiro para afastar a escuridão. É com essa luz suave que ela prepara o jantar para os visitantes do parque que se hospedam na casa dela. Essa é a fonte de renda da Dona Palmira e do filho. Vem muito gringo aqui, né? Vem muito estrangeiro aqui, né? Vem. E aí como que a senhora fala com eles? O que a senhora já aprendeu? Não, tem o guia dele, mas a gente entende, mas eles dão sinal, né? Ah, a é? gente entende. Quando eles querem água ou quer tomar banho, eles já mostram, né? Dá o sinal. E a senhora arrisca falar alguma coisinha? O que a senhora já aprendeu ali? Um bolo? Não, é só isso que eu aprendi. É coffee, é milk. E consegue se entender bem com eles? É beer. É... Beer, cerveja. Essa a senhora aprendeu, né? Beer. E a senhora gosta de receber gente aqui? Eu gosto. É bom, né? Porque a gente mora sozinho. É longe, né? Aí, quando tem gente que eu tô animada. Ela se diverte e quem passa por aqui come muito bem. Tudo quietinho. O dia amanhece e nossa equipe, junto com os guias e analistas ambientais do parque, segue pelo meio das montanhas e das matas. Desta vez, vamos a pé, numa longa caminhada. Mas surgem pedras no caminho. Primeiro o ouro, depois o café. Por caminhos como esse, que foram calçados com pedras por escravos, passavam os produtos brasileiros que eram escoados para o litoral do Rio de Janeiro e seguiam para Portugal. Tudo no lombo de mulas. E como eram toneladas de produtos, as tropas, como eram chamadas, se cruzavam por aqui a todo momento. Dá para imaginar que há 150, há 200 anos, o congestionamento para subir e descer a serra era de tropeiros com seus animais. A única forma de você distribuir a produção, fosse do café, fosse do tabaco, mesmo o ouro, a única forma de você transportar eram através dessas tropas de mulas, enfim. Então o volume era muito maior, eram pessoas ricas os tropeiros, eram como transportadoras naquele período. Então, assim, é a eles que você recorria para que o sistema logístico comercial funcionasse. Naquele tempo, o fluxo de mulas era tão grande por aqui que fez surgir uma profissão, essa sim, difícil de imaginar. A de catador de ferraduras que caíam pelo caminho. Vamos deixar a história para trás e seguir em busca das cachoeiras mais bonitas do Parque da Bocaina. É o mesmo objetivo desta turma de franceses. Eles vieram conhecer o parque e estão encantados com o passeio. Disseram que as cachoeiras são muito bonitas, ótimas para tirar fotos e dar um mergulho, e que a vegetação é completamente diferente dos parques franceses. The vegetation is completely different. A gente achou que era só a caminhada de um dia inteiro, mas os desafios continuam. Olha o que a gente vai ter que atravessar, olha aí. Opa, tá liso, viu?
Aqui no meio, principalmente, está bem liso esse negócio aí, arrastando o pé, ó. Nem tirar o pé da madeira. A travessia pelo rio indica que estamos perto. Sabe aquela hora que o repórter fala assim, olha, valeu todo o sacrifício para chegar num lugar maravilhoso? Chegou essa hora. Dá uma olhada no lugar que a gente está. Impressionante mesmo. A Cachoeira do Veado parece surgir do nada, no meio da Mata Atlântica. São 2 paredões de água, um com 90 metros e outro com 110 metros de altura, que rasgam a floresta com uma força implacável. As gotículas e o vapor de água deixam o lugar com uma aura ainda mais especial. Vale parar por um tempo para admirar tanta beleza. Paisagens que se alteram a cada mudança de altitude. O verde vira uma paleta de cores. Rochas que no meio da mata se tornam ainda mais imponentes. Uma variação que não se vê em qualquer unidade de conservação. O parque, que vai da montanha ao mar, é refúgio de muitas espécies de plantas e animais. Estamos no litoral. Essa caminhada que a gente vai começar a fazer agora é numa área, numa região que facilita a observação de pássaros. Então a gente vai andar mais quietinho, né, Alex, para não espantar os pássaros, né? A observação de aves tem que ser em silêncio, né? A gente precisa estar bem atento ao movimento, à audição, ao contato visual e para poder fazer um bom registro ou simplesmente poder ver a ave desejada, né? Mas para chamar a atenção dos pássaros, o Alex usa um aparelhinho de som com o canto das aves gravado e elas respondem. A biguatinga, com quase 1 metro de comprimento, estava se espreguiçando quando ouviu o chamado. Outros pássaros também deram as caras. O arapaçu liso, o ariramba de cauda ruiva em pleno horário do almoço e o belo surucuá de barriga amarela. Só no Parque Nacional da Bocaina já foram identificadas mais de 300 espécies de aves. Como tem essa transição de baixada com altitude, então a variedade de aves, elas se misturam e é uma festa. E é uma diversidade muito grande, você vê a diferença de uma para outra é completamente... Muito grande, são cores diferentes, formatos, comportamentos, é para deixar qualquer um de boca aberta e apaixonado. A fauna da Bocaina também deixa rastros. Encontramos pegadas no caminho. A pegada da jaguatirica, né, aqui está bem parecido, ela está bem arredondada, em torno de 5 centímetros mais ou menos o tamanho aqui. A jaguatirica, que pode pesar até 16 quilos, é frequentadora comum de rios e córregos. Câmeras deixadas na mata registram a passagem delas com facilidade. Essa só molhou as patas. Mas entre os maiores mamíferos da Bocaina está a sussuarana, também conhecida como onça parda. Estas são apenas filhotes. De hábitos noturnos, a sussuarana, que pode chegar a 70 quilos, é o 2º maior felino do Brasil. Só perde para a onça pintada, que é bem mais difícil de ser vista nesta região. A nossa parte a gente está fazendo, a gente está conservando e a gente espera que esse animal venha, a gente vai ficar muito feliz se ele aparecer e vier habitar aqui a nossa região. Mas ela é mais discreta, né? Sim, é mais discreto e mais difícil de aparecer. Mas agora com esse trabalho de câmeras, quem sabe a gente tem a sorte de fotografar ela andando por aqui. Se a onça pintada é mais difícil de ser encontrada, com um pouco de paciência, dá para ver outros bichos também ameaçados de extinção. Nas nossas andanças pela Serra da Bocaina, a gente encontrou um grupo de porco do mato, é o queixada. Esse barulho que ele estava fazendo é o que dá o apelido, o nome a ele. Ele bate o queixo
quando eles se sentem ameaçados. A gente está muito perto deles. A gente nem deveria estar tão perto, porque eles podem se sentir ameaçados e atacar a gente. Mas é bom não abusar, né? Eles vêm atrás do pinhão e do araçá, que cai do pé. O grupo, que incluía filhotes, ficou tão relaxado, mesmo com a nossa presença, que se entregou a um banho de sol. Encontrar o queixada é um bom sinal. É um sinal maravilhoso. Qualquer área de Mata Atlântica que tenha queixada é uma área que está em excelente estado ou de conservação ou de recuperação, que é o caso aqui da bocaina. A gente está numa estação ecológica, a de Bananal, e isso é fundamental para a gente, inclusive, encontrar um bicho nessa tranquilidade. Com certeza. Os queixadas deitando, de barriguinha para cima, como se estivessem na praia, isso é sinal de que eles estão verdadeiramente no seu ambiente e sem estar sendo vítima de qualquer tipo de agressão. Agora que tudo isso virou patrimônio mundial, todo mundo vai querer conhecer de perto. E aí começa o desafio. Como receber visitantes e, ao mesmo tempo, preservar esses lugares. Gerar renda com a visitação é a opção de convívio e de compatibilização da economia com a conservação ambiental nessa região. Uma região que oferece um nascer do sol como esse. A Pedra da Macela é um dos locais mais visitados do Parque Nacional da Serra da Bocaina. O acesso é um pouco mais fácil. Difícil é querer sair dali. Mas nossa maior busca era por cachoeiras, nem sempre com fácil acesso. Cada lugar que a gente chega da Bocaina, não tem como não se impressionar. Soltar um uau, um Nossa Senhora. Essa aqui é a Cachoeira do Bracuí. Fica no meio da serra e tem vista para o mar. É bonito de se ver e linda de ser vista. A gente se torna insignificante no meio de tanta grandiosidade. A Cachoeira do Bracuí fica no estado de São Paulo, mas essas águas vão banhar Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Um cenário natural que mais parece ter saído da tela de um grande artista. A formiga que vai para a panela e se transforma na mais saborosa iguaria da serra. É o caviar caipira. Voltamos já já. As fazendas que ainda existem aos pés da Serra da Bocaina guardam um pouco da história de uma época de muita riqueza. É hora de visitar esse passado. Aqui viviam os grandes barões do café do século XIX. A fortuna acumulada por eles foi tanta que durante o Império eles se tornaram avalistas de empréstimos do Brasil com a Inglaterra. E criaram uma moeda própria, que deveria ser usada para quem quisesse comprar ou vender produtos por aqui. Hoje as fazendas preservadas viraram atrações turísticas e cenários de novela. Paixão, cavalo do Dr. Rodolfo. Sim, senhor. Vamos ver como você vai se comportar com seu novo dono, moleque. Senhor Barão, até mais. Qual que é a importância de uma fazenda como essa ainda estar preservada, ainda ter pinturas originais? Qual que é o valor disso aqui? O valor cultural é muito grande dessa casa aqui. Primeiro, por causa dos turistas que vêm para conhecer a arquitetura, né? Toda essa parte glamurosa de poder financeiro, né? E também é o resgate da nossa história, né?
mostra a importância de Bananal no século passado. Este casarão com 14 quartos, 9 salas e 12 banheiros pertenceu ao excêntrico e poderoso fazendeiro Manuel de Aguiar Valim. Além dos móveis e de outros objetos, a decoração interna conta com pinturas nas paredes, feitas por um artista espanhol. Você vai ver que cada ambiente tem um afresco diferente, né? No hall de entrada, os produtos de subsistência. Né? Nesse salão de festas aqui, a gente tem a fauna e a flora estampado nas paredes. Na sala de jantar, não bastavam as enormes janelas de onde era possível ver as plantações de café, elas também estavam na parede. O salão de festas tem os 7 pecados capitais no teto, demonstrando que ali as festas iam muito além do comportamento conservador da época. Em cada ambiente, uma história e por toda a fazenda, muitas lendas, aquelas que não têm comprovação histórica. Esta porta, por exemplo, é falsa. Diz a lenda que o capataz da fazenda teria se engraçado com a filha do fazendeiro. A punição foi emparedado vivo dentro da casa, justamente em uma das paredes da capela. A capela fica dentro do casarão. É o tamanho de muita igreja que a gente encontra pelo Brasil inteiro. E tirando as imagens, todo o restante, a estrutura do altar, pintura, é tudo original. Mas toda essa riqueza não foi graças apenas ao lucro com o café. O café era um elemento, a riqueza também estava pautada no tráfico de escravos. O café dava muito dinheiro? Dava. Todo mundo que plantou café no século XIX ganhou dinheiro, em larga proporção, enfim. Mas o tráfico proporcionou, sem dúvida nenhuma, uma riqueza mais austera. Negros arrancados de seus países na África chegavam aqui acorrentados. Faziam todo o trabalho, enquanto os senhores desfrutavam de suas fortunas. Da parte triste dessa história, pelo menos nessa fazenda, só ficou um registro. Esse livro aqui, com 351 nomes de escravos e o país de origem. E esses eram só aqueles que atendiam a casa ou o entorno dela. Por que tudo isso entrou em decadência? Bom, a decadência ela vai acontecer em decorrência do mau uso do solo, do fim da escravidão e da não diversificação dos negócios. Então isso aqui começa a ficar assombrado, só de histórias, só de passado. Tudo o que foi, nada é, não se conjugam verbos no presente. Tudo é pretérito, disse Monteiro Lobato, né? Essas palavras do escritor Monteiro Lobato foram publicadas há exatamente 100 anos. Ele trabalhou aqui como promotor de justiça no antigo fórum da pequena cidade de Areias. Hoje tem menos de 4.000 habitantes. No auge do ciclo do café, chegou a ter 6 vezes mais, quase 30.000 moradores. Quando ele viveu aqui, ele descreveu esta região, que fica aos pés da Serra da Bocaina, como cidades mortas. Apesar de um ritmo diferente, elas continuam sobrevivendo. Esse é o Ney, saindo para caçar. Busca daqui, procura dali, olhos atentos para encontrar a presa que está escondida debaixo da terra. É de lá que vêm essas formigas, muitas formigas. Mas o que o Ney busca são essas aí, maiores. A içá fêmea, ou tanajura, é uma iguaria para os moradores da Bocaina. Tradição que vem dos índios, que já se alimentavam dessas formigas. Petisco, não tira gosto. Tem gente que chega a comer até com comida, misturando comida e come. O que impressiona, além do tamanho do formigueiro, é a organização delas. Foram as formigas que fizeram esse primeiro corte aqui. O mato estava alto há alguns dias. Inclusive, é o primeiro sinal que elas estão saindo. Mas também é preciso conhecer outros hábitos desse inseto. Eles só deixam o formigueiro entre os meses de outubro e novembro. E segundo o conhecimento popular,
em época de lua cheia e depois de um dia chuvoso. O que é preciso para ser um bom caçador de içá? Primeiro, ele não pode ter medo da formiga, né? Ele não pode ter medo da formiga, ele tem que entrar e encarar a formiga e pegar, ser rápido, ter a coluna boa, né? Senão, de tarde, a coluna não está aguentando mais, né? Mas dá para dizer que você é um fominha, né? Porque a gente estava tentando fazer entrevista com você e você não parava de pegar içá. Bom, mas é que eu vim para pegar o içá, né? E vocês vieram para filmar, cada um veio para fazer uma parte. Eu vim para pegar o içá. O Ney é mesmo um bom caçador de içá. Enche baldes e baldes para levar para casa. Mas não é todo dia que leva vantagem sobre a caça. Nossa, mãe! Guloso morre de fome mesmo, né? Por falar em fome, vamos deixar o Ney catando as formigas perdidas e ir atrás de alguém que faça o prato para a gente experimentar, né? Entre os moradores da Bocaina, cada um tem um jeito, uma receita para fazer içá. Mas a mais comum, aquela que quase todo mundo sabe, é a farofa de içá, feita no fogão a lenha. A formiga limpa, sem cabeça, pernas e asas, vai ganhar a companhia de outros ingredientes: banha de porco e alho. O que vai para a panela é a barriga dela, que aqui a gente chama de bundinha. Dentro são as ovinhas dela. Não é por acaso que o escritor Monteiro Lobato chamou o içá de caviar caipira. Ele morou nessa região e era um fã declarado do prato. Paciência de cozinheiro, mexe, põe mais fogo, coloca sal, mexe mais um pouco. O cheiro durante o preparo é forte e só meia hora depois... E aí, Matheus, tá pronto ou não? Agora ela está no ponto. Ela já atingiu a crocância que precisa, já secou e agora eu vou tirar. Já está com alho, já está com sal. Tá, o sal coloca a gosto. Normalmente ela tem que ser um pouquinho mais de sal para ela pegar um temperinho legal, tá? Entrar com a farinha para fazer a farofa. Bom, vamos lá, né? Esse é aquele momento famoso que a gente experimenta o prato. É bem crocante pelo lado de fora e dentro é como se fosse uma castanha. Uma castanha bem levezinha. Bom, muito bom. E o Matheus está me dando uma dica aqui, ó. Que é colocar a farofinha no meio dessa folhinha, a hora pro nobis. Faz uma trouxinha assim, é isso? Isso. E come tudo junto. Tudo junto. Fica bom também. Ela deixa mais úmido no paladar, né? Ela molhadinho. Combina isso, combina bem com a farofa. Ela quebra essa parte da farinha. Que é mais seca. Fica isso. Ela casa certinho e o sabor também fica muito gostoso. Quem também experimentou a içá foi essa turista americana, filha de russos, que estava visitando a região e aprovou o prato exótico. E aí? Fazer sim. I love it. A cidade da cerâmica. A serra inspira uma arte extraída da terra. Você vai descobrir por que o barro, a argila da Serra da Bocaina é especial. Não saia daí, voltamos já já. Essa é outra riqueza da Serra da Bocaina. Tudo começou na década de 70, quando jovens artistas do Japão e de Portugal chegaram à cidade de Cunha, que fica no meio das montanhas. Além do clima ameno, havia muita lenha disponível para abastecer os fornos. E também uma outra matéria-prima essencial para o trabalho deles. A argila, retirada do solo da Bocaina, tem uma composição química considerada ideal para a produção de peças em barro. Foi graças a isso e à inspiração dos artistas que a cidade se tornou um polo nacional da cerâmica. São mais de 20 ateliês que produzem diferentes tipos de peças. Elas chamam a atenção pela diversidade e estilo. Cada objeto reflete a expressão individual do ceramista. E é preciso muito talento para transformar o barro numa obra de arte.
Nas mãos habilidosas, a argila vai sendo moldada até ganhar forma. Mas para virar cerâmica, a peça crua ainda tem um longo caminho. O primeiro é a queima em fornos como este. Existe um princípio da física que diz que o ar quente sobe. Os orientais já sabiam disso há mais de 2000 anos, por isso a ideia de um forno como esse. E essa explicação está no nome do forno. Noborigama. Noborigama, noboro em japonês é o verbo subir e kama, fogo. Então, forno construído na subida. É o forno que utiliza o calor de baixo, que está sendo gerado para queimar as peças lá embaixo. Ele vai pré-aquecendo as câmaras seguintes mais para cima. Então você não gasta tanta energia para aquecer do zero, né? Gyutaro é nascido no Japão, filho de um brasileiro com uma japonesa. Saiu da Bocaina para ser geógrafo, mas voltou para cuidar do ateliê da família, que tem mais de 30 anos. O fogo que ele acendeu vai precisar ser mantido por mais de 20